Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, falar sobre o Santa que tem a segunda pior campanha do retorno. O Santa que fez um primeiro turno assim fantástico, primeiro turno de líder geral e o segundo turno uma queda assim muito grande. O Santa Cruz hoje, se fosse só contar só o retorno, os jogos de volta do grupo da primeira fase, o Santa Cruz estaria na vice-lanterna da competição. É uma queda muito grande. A gente que já está chegando numa fase decisiva do campeonato, vamos entrar no mata-mata e estamos em queda na Série D. Precisamos melhorar. Vamos falar também sobre Israel, que segue fora do time. E para finalizar, falar sobre o Matheus Melo também, que fez a surpresa para um torcedor e que para mim precisa voltar a ser utilizado. Pelo menos para ver, assim, fazer um teste. Eu não espero muita coisa de Matheus Melo mais, porém ele pode entrar para ver se dá para alguma coisa, ver se voltou melhor. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 31 mil inscritos. Falta aí cerca de 30 inscritos mais ou menos. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a questão de vocês para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube, tudo que envolve. Então vamos falar de Santa, vamos embora direto ao assunto. Pessoal, o Santa Cruz, nesse momento, vive uma queda livre no campeonato. Assim, o time é líder do campeonato, do grupo ainda, porque o Santa Cruz fez um primeiro turno assim, fantástico. O Santa Cruz em 7 jogos no primeiro turno, Santa Cruz teve 6 vitórias e um empate. Pô. Santa Cruz deu no 13, deu no Horizonte, deu no América de Natal, deu no Central, deu no Souza, deu no 13, não foi, já falei. Deu em todo mundo. Só empatou com Santa Cruz no Natal. O resto foi só vitória. Deu no Ferroviário, no Arruda. Então foi um primeiro turno assim fantástico do Santa Cruz. Foi um primeiro turno assim magnífico, perfeito. Né? Tanto é que a gente tá na liderança ainda nesse momento porque a gente teve um primeiro turno assim fantástico. Se não fosse esse primeiro turno fantástico Santa Cruz, a gente hoje estaríamos, assim, numa situação mais complicada. Se a gente tivesse feito um primeiro turno, se a gente tivesse oscilado mais no primeiro turno, o Santa Cruz hoje estaria numa situação mais complicada. Tivemos um primeiro turno fantástico. Já o retorno é fraquíssimo, né? Fraquíssimo. Colocar a artezinha aqui para vocês verem, né? O oficial no campo fez a artezinha mostrando porcentagem, tudo certinho. Santa Cruz hoje, na virada de turno, no retorno, Santa Cruz é o vice-lanterna. Se for contar só o retorno, depois que o turno virou, aquele jogo contra o Ferroviário. Ferroviário no Arruda, a gente ganhou. Foi o fim do primeiro turno. Quando voltou o retorno, já tem 4 jogos, Santa Cruz seria o vice-lanterna. Santa Cruz está na frente apenas do 13, que é a decepção total dessa Série D até o momento. O 13 que fez no ano passado uma Série D muito boa, chegou no mata-mata do acesso, não conseguiu subir, né? Levou 2-0 fora de casa e não conseguiu reverter lá em Campina Grande e não conseguiu subir ano passado. Esse ano é uma campanha assim, o 13 está praticamente fora. Matematicamente não está ainda, mas praticamente está fora. E o Santa Cruz perderia só pro 13. Santa Cruz no retorno são 4 jogos. A gente perdeu do Ferroviário. Perdemos do Central. Empatamos com a América de Natal. E vencemos apenas o Souza no Arruda nos últimos 4 jogos. Então, vocês estão vendo aí, né? A campanha do Santa Cruz seria de vice-lanterna, contando só o retorno. O líder é o Central. Vem Central, vem América de Natal, Ferroviário, Santa Cruz de Natal, todo mundo na frente da gente. E a gente lá embaixo. Então, alerta tem que ser ligado.
Faltam 3 jogos mais simples, assim, digamos, né? Vamos pegar amanhã, vamos pegar o Santa Cruz Natal. Depois pegaremos o Horizonte fora de casa e fechamos em casa contra o 13, que provavelmente, pelo que está se encaminhando, o 13 deve já chegar aqui já sem chance de nada. Então são 3 jogos, assim, digamos, fáceis para a gente buscar nosso objetivo de manter a liderança do grupo, quem sabe buscar um primeiro lugar geral, buscar pelo menos entre os 4 lugares no geral, para ver se a gente consegue isso. Então precisamos melhorar, precisamos voltar a vencer, precisamos, enfim, em meio a tudo isso que tá rolando, né? Público zero, crise interna, SAF zoada, mas precisamos voltar a vencer. Esse é um jogo pra gente ver os ânimos do elenco. É um jogo contra o Santa Cruz de Natal, é um time que não tá tão assim. O Santa Cruz de Natal é um time que tá brigando pela classificação. Um time que tá brigando para se classificar. Eu acho que tá em quinto por ali. Tá ali brigando. Vez ou outra entra no G4, sai. Tá uma briga ali com o Ferroviário, né? Uma briga ferrenha contra o Ferroviário. E vamos ver como vai ser o jogo de amanhã, né? Se o elenco se entregou, se salários atrasados estão incomodando, se a crise interna está incomodando, porque é um retorno fraco. É um retorno fraco às vésperas de um mata-mata. Então isso pode prejudicar a gente lá na frente. Então é isso. Segundo assunto, falar sobre Israel. Por que eu trouxe o assunto Israel no meio desse vídeo? Porque eu vejo a queda do Santa Cruz, a queda técnica do Santa Cruz dentro de campo, eu vejo diretamente ligada à ausência do Israel, que está fora mais uma vez. O último jogo que Israel jogou foi no 3-1. O Santa Cruz ganhou 3-1 contra o Ferroviário. Foi o último jogo do primeiro turno que a gente venceu por 3-1 no Arruda. Naquele jogo o Israel já não foi bem. Provavelmente já estava sentindo a lombar. Depois daquilo ali, Israel não jogou mais. Aquele ali foi dia 1 de junho. E Israel não entra em campo pelo Santa Cruz há mais de um mês. E vejam, o último jogo que ele jogou foi contra o Ferroviário. No fim do primeiro turno. O jogo de volta contra o Ferroviário ele não jogou. O jogo contra o Souza ele não jogou. O jogo contra o América ele não jogou. Agora no retorno já, né? O jogo contra o Central ele não jogou. Então, tá aí, mais uma vez tá fora de novo. Tava no DM, foi pra transição, porém não foi liberado pela transição física ainda. Segue na transição física e segue desfalcando o Santa Cruz, que não consegue encontrar substituto. Tentou Totti em alguns jogos, não foi tão bem. Tentou Yuri Ferraz, também não foi tão bem. E Israel não é só um lateral. Nenhum lateral do elenco faz o que Israel tava fazendo. Nenhum. Israel era meio que a sustentação do nosso ataque. Era um cara que ia e voltava com a mesma intensidade, com a mesma explosão. Era um time que levava o time ao ataque. Era um jogador que levava o time ao ataque. E a queda técnica do Santa Cruz passa muito pela ausência do Israel, além de outros fatores aí, né, que vem transformando o Santa Cruz num time vice-lanterna no retorno. Então, Israel tá fora de novo, não joga amanhã contra o Santa Cruz de Natal e não tem previsão para a volta dele. Ele já saiu do DM desde a semana passada, se eu não me engano, tava na transição, passou essa semana toda na transição e não foi liberado, tá fora do jogo. Então é isso. Para finalizar o vídeo, o Matheus Melo. Velho, o Matheus Melo foi... Eu vou colocar o vídeo para vocês verem já, né? O Matheus Melo foi fazer uma surpresa para um torcedor do Santa Cruz. Foi aniversário da criança. A mãe da criança convidou ele. Ele chegou lá. Né? A cara dos garotos era assim. Tudo assim. Caramba, Matheus Melo aqui. Enfim, pessoal. Fala sobre o Matheus Melo um pouco. O Matheus Melo é um cara que ano passado começou muito bem, depois a gente ficou sem divisão, ele foi emprestado para a Amazonas, não se firmou, depois veio para o Náutico, não se firmou, esse ano voltou para Santa Cruz, não se firmou de novo, não conseguiu jogar, se machucou, passou um tempo fora, acho que mais de um mês fora, com um problema muscular, voltou recentemente a ser relacionado, porém não tem a oportunidade, não tem a chance. Chegou o momento de Marcelo Cabo dar uma chance ao Matheus Melo. O William Júnior tá jogando nada. João Pedro, quando entra, também não agrega em nada.
Então o Matheus Melo, eu não espero muita coisa do Matheus Melo. Não, tá confiante em Matheus Melo como uma solução pro meio campo, não. Mas vai acabar o ano, vai acabar a Série D, Matheus Melo não é mais utilizado. Tem que dar oportunidade, o cara tá aí, é um dos jogadores mais caros do time, um dos salários mais altos do time, e precisa ter oportunidade para ver se melhorou, se tem condições de ajudar ou não. Essa é a minha opinião. Então veja aí o vídeo do Matheus Melo indo no aniversário de um torcedor do Santa Cruz. É isso que eu gostei do vídeo, já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, sobre nós. Valeu! Ai, eu tô nervosa. E o grito? E o grito? Meu Deus! Chega batendo, mano.